Boa tarde a todos, né? Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Fiscalização, uma reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, né? Hoje, dia 14 de fevereiro, né? Acho que a última reunião da comissão sobre esse tema foi dia 8 de dezembro, viu, vereador Marcelo? Tá? Dia 8 de dezembro também foi iniciado um processo administrativo aqui, 265/22, para apuração da conduta do tráfico de veículos sem autorização para fora, para trânsito fora do perímetro municipal, né? Queria chamar um vídeo aqui da TV Câmara. Por favor, TV Câmara, poderia postar um vídeo? Com toda certeza. Eu acho, o Chico quer falar? Chico, pode usar a palavra? Eu acho, viu, Donizete, que... Não é esse não, TV Câmara. A grande angústia... Perguntar para o secretário de Cultura, o Paulo, e para o secretário de Educação, o Nilson. Qual o procedimento adotado, fato ocorrido, para dialogar e oferecer apoio e suporte para esses pais e esses alunos? O que aconteceu? Boa tarde a todos. Bom, eu estive no acidente, né? 6h10, 6h15, já me ligaram falando que tinha acontecido o acidente. O Deva ligou para o Jefferson me ligou. Imediatamente eu fui até a Secretaria de Cultura, a gente pegou o carro e foi para lá. Então eu cheguei já no meio do acidente, eu acompanhei ali 2 alunos que já estavam no chão, com a maca. Para a gente que vê de perto, né? É bem assustador, lógico, a gente vê aquele ônibus ali, depois vai entender o porquê daquele caminhão que cortou a frente. E foi eu sei que a pergunta não é essa, mas estou fazendo um complemento, do motorista ali, tido como um ato heróico mesmo, dele proteger aquelas crianças, porque o nosso cérebro praticamente ele manda você virar para a esquerda ali. Ele foi, brecou e não atravessou e não acertou, por exemplo, no meio do ônibus. Então ele teve... claro que é um acidente, né? Então a gente não existe, graças a Deus, não teve morte. Então, assim, eu cheguei lá no acidente, de manhã acompanhei tudo, a ajuda que teve da prefeitura, que vocês querem saber, a educação mandou uma van para a gente, para levar os pertences dos alunos. Então, os policiais pegaram todos os pertences dentro do ônibus, instrumentos, roupas, travesseiros, tudo que eles levavam ali dentro daquele ônibus, colocaram do lado da pista. Isso eu e o Jefinho já estava lá trabalhando esse momento, como secretário e diretor. E o pessoal da educação, que é uma motorista, que é a Renata, né? A Marcela. A Marcela, que estava lá acompanhando junto com a gente, uma van já com, né, uma van bem segura, para poder levar esses pais logo após ali o acidente ocorrido. Então, tinha 2 pessoas ali, a Letícia e o Tiago, que ainda estavam no chão. Eu tive a conversa com todos os pais de alunos que estavam ali nos hospitais. Eu fui no Hospital de São Manuel, depois fui no de Botucatu. Ficamos nesse vai e volta aí durante a manhã e a tarde toda, até praticamente a noite.
os pais sabem disso, a gente teve uma comunicação todas com eles. A nossa prefeita Suelen ligou para todos os pais na hora ali do acidente, conversou com todos, tranquilizou. Eu também ali, da minha forma, não sou psicólogo, mas a gente ajuda, né, nesse momento que não tem o que fazer, né? Então eles estão ali, alguns com ferimentos leves. A Johanna, o pai, o Tamarose, sempre está em contato comigo. Domingo, ela foi assistir um espetáculo nosso já no Teatro Municipal de Bauru, tá? Não sei se o Paulo sabe disso. Então, assim, claro que ela não está bem, gente, 100%. O nosso motorista, para quem não sabe, estou falando de pessoas e de vidas, tá? Aqui. Então, o nosso motorista foi liberado ontem do hospital de base. Ele está em casa agora. Então, assim, a gente está acompanhando com todos os pais. Agora, todos estão em casa. Não que estão bem, lógico. A Johanna foi a mais acidentada. Vai precisar de outras operações. Talvez fique debilitada em alguns movimentos da mão, que isso é bem complicado, né, nessa ocasião. Estou em reunião com os pais, que deve ser na segunda-feira agora, o seu Tamarose e também o pai do José, se eu não me engano, um menino também que foi ferimentos mais leves. Então, assim, esse respaldo, essa ajuda, a gente está em comunicação com os pais, né, que é o que a gente pode fazer nesse momento como cultura. E tem a reunião também com o advogado, né, da empresa que se eu não me engano, como chama lá? Monte Carlo, que foi a do caminhão que cortou a frente, quer conversar também. Porque os pais alegam, o Paulo sabe disso, eles querem saber dos estragos dos instrumentos musicais, né? Porque tem os instrumentos... Eles e nós queremos saber. Sim, todos nós, na verdade. Quando eu faço a pergunta do suporte, eu até permiti que você fizesse toda essa narrativa, normal, você teve lá. Sim, sim. Mas assim, obviamente é o mínimo, né? Só faltava. Né? Não, claro. Ligar também é ato protocolar. Eu quero saber das ações concretas. Por exemplo, essa orientação jurídica e esse acompanhamento para saber a percepção do seguro é importante. Com certeza. Esses tratamentos também. Não vai esperar que eles vão entrar na fila, né? Para esses tratamentos, essas intervenções que vão ser necessárias. Estamos falando de 13 talentos. Com certeza. Né? Além de 13 vidas, 13 talentos. Você está mencionando uma reunião na segunda. Que reunião é essa e com quem? Essa reunião é com os pais, que o Tamarose... Com todos os pais. Eles que estão organizando essa reunião, tomara que seja com todos os pais, que a gente está querendo marcar. Então, veja bem, aí você já respondeu para mim. Então, a prefeitura não organizou uma reunião com todos os pais. E se eles estão organizando, nós cobramos isso na reunião que nós tivemos aqui na sexta, com 9 vereadores. Um acidente como esse, do mais grave ao menos atingido, todos estão sequelados psicologicamente. Viram a morte do lado. Então, acompanhamento psicológico, suporte médico, medicamento, atendimento, exames, a avaliação desses equipamentos, desses instrumentos que não são baratos. A gente sabe que não são. Tudo isso, a nosso ver, foi o que nós dissemos aqui, né, vereador Guilherme, vereador Júlio e vereador Bira, na reunião onde eu apresentei as diligências na sexta-feira. Sim, isso tudo a gente já pediu para eles, já mandaram um relatório de todos os instrumentos, tudo que foi estrago dentro do ônibus. O Deva, que é o maestro, já enviou para a gente e já foi encaminhado para o gabinete. Então, o chefe de gabinete já sabe, a prefeita já está por dentro. Bem, diante do exposto desse vídeo, eu queria chamar o Paulo Maia, presidente do Conselho da Cultura. Paulo, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde. Viu? Na verdade, era a vereadora Estela que ia estar presidindo essa reunião, mas ela teve um contratempo e ela fez um roteirinho aqui, tá? E eu vou seguir o roteirinho dela, tá? Me fala uma coisa, como está sendo o acompanhamento psicológico dos alunos envolvidos no acidente? Bom, Berriel, eu estive nessa reunião citada agora no vídeo e realmente a reunião foi organizada pelos alunos através do contato do advogado, seu Carlos, nome dele. Isso já me causou um espanto, porque realmente
essa reunião não tinha partido do poder público, né? E nesta reunião, uma das coisas que me causou revolta na hora ali, espanto, foi que o advogado disse que estava tentando contato com a secretaria e o gabinete através de acho que é Rafael, deixa eu dar uma olhada aqui para mim não falar besteira. Rafael, é o chefe de gabinete. Ah, é? Eu fiz umas anotações aqui só para explicar o que aconteceu nessa reunião. Tá aqui, achei. E é o Rafael. E ele não estava tendo sucesso em contato com o Rafael. Ele acabou tendo que ligar para um aluno, passar o contato da secretaria e depois conseguir essa reunião de segunda-feira, que foi essa reunião aí. E ali já me causou espanto e revolta, porque já fazia um bom tempo do acidente e o advogado que se propôs a ressarcir os instrumentos, né? Essa foi o intuito dele querer marcar essa reunião. O advogado de quem? O advogado da empresa de caminhão. Tá. E, mesmo assim, não tendo sucesso em contato com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura num todo, né? E nessa reunião, o Carlos ofereceu ações imediatas, que seria remédios, repor os instrumentos dos alunos e os gastos que eles tiveram com médicos, remédios, etc. Deixa eu continuar lendo aqui as anotações. Bom, ele disse que solicitou uma reunião para o Rafael, não obteve resposta, entrou em contato com a aluna. Até essa reunião, ninguém da prefeitura tinha enviado para esse advogado a relação dos instrumentos, porque a relação dos instrumentos foi feita logo após o acidente, assim, em menos de uma semana. E o advogado teve que marcar essa reunião para pedir a relação dos instrumentos. E eu achei um pouco... Hoje está já com advogado essa relação de instrumentos? Então, resumindo já aqui... tem em posse essa relação? Dessa reunião em diante, aí ficou... Os alunos me elegeram para representar os pais, e a Luana, que é uma das pessoas que estava no acidente, para representar os alunos. E nós tentamos... mandamos para o advogado, porém as respostas a gente começou a não ter respostas, assim, sabe? A gente mandava o documento e o advogado falou que precisava também dos óculos que quebrou. E isso vai, né, postergando assim a questão da discussão. Chegou num ponto que, bom, eu vou falar até hoje. Em todas essas discussões e todas essas nossas tentativas e tratativas com o advogado do caminhão, a gente nunca teve respaldo da Secretaria de Cultura ou do gabinete ou de alguém que for da prefeitura. Até hoje ninguém ligou para a gente, ninguém perguntou nada. Até hoje, quer dizer, de ontem para hoje teve um desfecho que eu comecei a acompanhar. Mas ontem ninguém do poder público, tanto Secretaria da Cultura como Prefeitura... Não, ninguém procurou a gente, ninguém se interessou. Então a Prefeitura, o poder público, não deu nenhum tipo de assistência. A Prefeitura, a Secretaria, quando eu falo poder público, Prefeitura, Secretaria da Cultura, não deu nenhum tipo de assistência para os alunos envolvidos no acidente? Para a comissão que a gente resolveu naquela reunião, até hoje ninguém apareceu, ninguém fez um oi, ninguém falou nada. Porém, numa reunião do conselho, eu acabei cobrando o secretário sobre isso. A distância do poder público nessas negociações, né? E ele acabou relatando na reunião do conselho que ele estava em contato com algumas mães. E eu acabei indo para o grupo, né, do acidente ali, que a gente está discutindo isso, acabei fazendo essa pergunta,
A maioria dos pais disse que não, realmente ele não procurou os pais que responderam ali, ninguém falou que ele acabou procurando. Depois eu peço para ele falar quem que era, que eu não lembro o nome. E assim, aí começou a ficar uma situação muito difícil, porque o seu Carlos, que é o advogado da empresa de caminhão, se propôs a ressarcir os instrumentos. E começou a aparecer muitas dúvidas entre os alunos. Aí eu tentando resolver com o Carlos, cobrando da secretaria, né, que a minha ligação do conselho é com a Secretaria de Cultura, não com os outros gabinetes. E os alunos cheios de dúvidas, porque tem aluno que ficou sem instrumento e perdeu a renda dentro de casa, com um aluno que mora com a avó, só para você ter noção, assim. E começou a vir essas perguntas. Bom, como eu não sou advogado, o secretário Paulo disse que estava em contato com alguns pais, os alunos enchendo de pergunta, eu comecei a perceber que virou uma sala de vários cantos, que muita gente a gente não estava conseguindo entender a negociação. E a partir de um momento, a gente resolveu colocar um advogado, né? Porque, para mim, essa situação aqui, essa situação do acidente, eu acho... O advogado se encontra aqui ou não? Não, mas eu acho que ele está online. Posso perguntar aqui se ele... Bom, aí nós resolvemos colocar um advogado para ter um diálogo advogado com advogado, né? Porque os alunos estão trazendo várias demandas que eu não sou advogado, eu nem sei como discutir isso com o advogado. Então, colocamos um advogado para conversar com o advogado. E também o nosso advogado, até hoje, pela manhã, não estava conseguindo sucesso com o advogado da empresa de caminhão. Por isso que eu falei, de ontem para hoje houve um desfecho que eu também vou querer entender aqui. E isso é isso, assim, eu senti falta do poder público ajudando a gente, né? Eu acho que se houvesse uma ligação... Ô, Paulo, como que está sendo? Está dando certo a negociação? Ô, secretário, não está dando certo. Vocês, não sei, pede para alguém do jurídico ligar para o cara e conversar num assunto, né? 2 advogados conversando. Isso a gente sentiu falta, né? Foi até que eu levei pelo conselho para o secretário. E é isso, assim, agora eu queria entender o que aconteceu de ontem para hoje, porque de ontem para hoje a secretaria ligou para o advogado que representa os alunos, e o advogado também entrou em contato e mandou a lista dos instrumentos aqui que ele está comprando. E agora eu estou meio assim que eu não entendi. Quando chegou essa lista de instrumentos na mão do advogado da empresa? Logo depois dessa reunião. Na verdade, era para ter chego numa semana enviado pelo Poder Público, né? Mas chegou logo depois dessa reunião que nós fizemos na Secretaria de Cultura. Quando foi essa reunião? Essa reunião foi que ela acabou de citar aqui, eu não lembro. Foi antes do vídeo aqui do dia 8, né? Foi depois do vídeo do dia 8, esse vídeo aqui. Na sequência? Na sequência. Pô, então o advogado está com essa lista já faz tempo, já? Faz desde dezembro. E faz 2 meses que a empresa só agora vai... Então, eu soube hoje de manhã também que ele comprou os instrumentos para a Johanna, que é uma das alunas. A Johanna, na reunião mesmo, ele falou que ia tratar em particular, porque ela era o estado mais grave, ela teve problemas com o braço, está com problemas de mexer com ela. Então, a questão da Johanna com o advogado, hoje o pai dela me ligou e disse que realmente a empresa pagou o instrumento e pagou os custos da operação da Johanna. Então, dos 13 alunos, era 13 alunos e um motorista, né, envolvido no acidente, né? A empresa só pagou o instrumento de aluno, de uma aluna, e, que foi o caso mais grave, a cirurgia dessa aluna. E não pagou mais nada. Não. E agora, 5 minutos antes dessa reunião pública aqui, no grupo que a gente discute as questões do acidente ali com os pais, o advogado mandou a lista dos instrumentos que ele cotou, já fez cotação, e só pediu para os alunos conferir os valores e modelo
que a empresa... Por isso que eu falei, nessas últimas 24 horas... A coisa andou. A coisa andou, assim, de um jeito que eu também não estou entendendo muito, mas pelo que eu recebi aqui, o advogado fez a cotação dos instrumentos em várias lojas, chegou num padrão de valor e ele pediu para os alunos conferir se está correto isso. É o que eu tenho de informação. Muito lenta, né? Muito lenta essa assistência aos alunos. Agora, viu, Marcelo, se você quiser fazer alguma pergunta... Não, então, ô Paulo, na verdade, então, a iniciativa privada aí, que é a transportadora que é responsável pelo acidente, ele também demorou para dar esse amparato. E por parte do município, você não estava tendo resposta. Era isso que você está argumentando, né? Isso, minha dúvida. Então, a partir de agora, essa empresa entrou em contato para comprar todos os instrumentos e dar um amparato depois que foi acionada a reunião aqui, a audiência pública, é isso? Isso, e ontem também o advogado disse que a secretaria entrou em contato com ele, fazendo algumas perguntas. Então tá, e a minha pergunta, você está tendo alguma dificuldade em questão da secretaria, da parte do município? É isso que é a minha pergunta aí direcionada. Dificuldade eu não digo ausência, né? Tipo assim, até hoje ninguém procurou a gente para perguntar o que tinha acordado, como que estava andando. Ninguém. E, sim, desde a reunião que decidiu as comissões, eu representando os pais, eu disse que isso tinha que ser resolvido entre os responsáveis, que é o poder público e a empresa de ônibus. É muito difícil uma criança de 17 ou um adolescente de 18 anos ficar argumentando ou dialogando com um advogado com uma grande experiência. Então, isso confundiu um pouco, porque é um coletivo, né? E, para resolver isso, a gente resolveu chamar 2 advogados, né? Para resolver, parar com essa bola de 5 cantos, um aqui, um conversa ali, a gente não consegue organizar, definir tudo, assim, né? Por conta disso. Não, tá, obrigado. Eu acho que a melhor contribuição mesmo agora é da cultura, né? Para estar respondendo esse argumento. Sim. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo, secretário de Cultura aqui de Bauru. Sobre essa ausência que está dizendo, eu digo aqui que não existe, porque o que foi combinado na última reunião, junto com os alunos, que a gente conversou com o Paulo e os outros advogados, foi o seguinte, que um aluno ficasse representando todos eles, para não ter essa coisa de diz que me diz que... e até eu nem estou nesse grupo, não me colocaram nesse grupo, ninguém da Secretaria de Cultura está lá. Então, assim, ficou um aluno, que seria a Letícia, né, a Luana, se não me engano, para entrar em contato com a gente, para passar sobre esses instrumentos que estariam ali, os valores, né, para a gente entrar em contato na verdade, eles entrariam em contato com o advogado, e ela a cultura ia ficar ali observando e acompanhando todo esse trâmite do advogado lá da empresa, junto com eles, sobre esse pagamento. Então, esse foi o combinado. E sobre os pais, né, que eu entrei em contato, eu até marquei o nome da mãe aqui, deixa eu pegar aqui. É a Sandra. A Sandra é a mãe de um dos alunos que eu conversei na época. Então, inclusive, pode perguntar para ela se quiser. Então, assim, teve uma comunicação, sim, não teve ausência da cultura, porque a gente combinou como reunião, e essa reunião está gravada, que foi um acompanhamento que a gente ia ter, né, com isso tudo que está acontecendo. E pelo que eu estou sabendo, algumas horas atrás, alguns dias atrás, eu fiquei sabendo que entrou um outro advogado, que na verdade já estava caminhando bem com o advogado da empresa, estava tudo ok, e agora entrou um advogado... De que parte? Qual das partes? Da parte dos alunos, que foi escolhido entre eles, e alguns alunos, pelo que eu sei, não optaram... que ele se pode falar o nome do advogado, Paulo? Jorge Moura, que acho que é o líder, né, do PT aqui em Bauru. Ele entrou agora como advogado, não estou entendendo porque ele entrou representando... Então, eu só queria entender isso, mas tudo bem, talvez eu entenda um pouco mais para frente. Mas estava tudo ok com esse advogado, né, da empresa, e agora, do nada, entrou um outro advogado que, inclusive, eu fiquei sabendo que alguns alunos não queriam, e foram meio que ali
não sei se forçados, mas a ter isso. Então, essas informações que eu estou sabendo. Paulo, por enquanto é isso. Me responde uma pergunta. Que tipo de assistência psicológica a Secretaria da Cultura ofereceu para os alunos acidentados? Psicológica, acredito que é o que eu falei, né? Nós não somos psicólogos, a gente ajuda no que pode ali, claro, o acompanhamento das reuniões que a gente teve, conversando com eles. Mas né? Nenhuma profissional na área, não. A Secretaria da Cultura disponibilizou? Não teve nenhum pedido também sobre isso. Suporte médico e os exames. Houve alguma... Sim, eu entrei em contato na época com a nossa secretária de saúde, a Alana, ela deu todo o respaldo, inclusive acelerou muita coisa ali no dia do acidente para poder facilitar com os diretores de hospitais e tudo mais. Aí o mais grave foi só essa aluna que a empresa... que inclusive... Teve uma intervenção cirúrgica depois, né? Teve. Só essa aluna, né? Isso, a Johanna, que eu tenho contato com o pai dela, e inclusive depois, nos dias seguidos, ela estava lá assistindo um espetáculo, que eu até expliquei no vídeo. Ela estava um pouquinho melhor e a gente tem essa comunicação. E é aquela coisa, a gente combinou numa reunião que era para entrar em contato com a gente, né? Claro que... Que vocês estavam à disposição. Muito, 100%, e ainda estamos, continuamos. Ô, Subel, deixa eu só complementar o que o Paulo falou e que tem algumas inverdades na fala dele. Em nenhum momento foi imposto o Jorge Moura porque ele é líder do PT. Em nenhum momento houve objeção. Se você fez essa acusação, eu peço que você... Não, foi o que me passaram. Eu nem sei, nem sabia quem era, né? Tá bom, Paulo, foi o que te passaram, é muito vago. Você não pode vir nessa casa aqui, vir trazer uma informação numa reunião pública que é algo que te passaram, que você não averigou se era verdade ou mentira, e trazer aqui como verdade. Certo. Mas aí é simples, é só chamar os alunos e perguntar um por um, se todos estão de acordo com o advogado. Assim. Isso foi feito no grupo e todos aceitaram. E a questão, não tem advogado que entrou depois. Não. O advogado que entrou desde o início é o tio da Luana, que é sócio do Jorge Moura. Não tem partido político aqui. Certo. Não, só foi eu não falei nada, eu só apenas quis dizer quem é a pessoa. Ele não é líder do PT? Não, tudo bem. Então pronto. Mas você não pode trazer uma inverdade dessa e colocar numa reunião pública como se fosse verdade. Qual seria a inverdade? Você falou que ele entrou depois. Você falou que teve aluno que não concordou com a entrada. Ele entrou em janeiro. O acidente foi em... Os advogados entraram na mesma hora, porque eles são sócios. Mesma hora não entrou. São sócios. Ele é sócio do tio da Luana. A partir do momento que a gente chamou o tio da Luana, o Jorge entrou. O advogado que eu estou falando é da empresa. Esse é o tio da Luana? Não, você está falando do advogado da empresa? Como é que você falou do Jorge entrou depois? Eu não entendi. Porque eu estou dizendo que o advogado da empresa já estava em negociação com os alunos sobre os instrumentos. Isso. Ok? E a gente não teve mais resposta dele. Nenhuma. Para mim, estava tendo, que é o que eles falam. Mas quem que te falou? Você pode falar o nome de quem te falou que estava tendo? Independente. Independente quem foi. Então, falar quem foi e trazer em verdade, não dar o nome... Não, eu estou tranquilo. Eu só estou apenas comentando o que eu ouvi e mas Paulo... Certo. Aconteceu isso, Paulo. A gente estava negociando com o advogado. Começou a ter várias inconsistências entre o grupo, até de questão de fome. O aluno perdeu o instrumento e não ajudava na casa da avó. Então, são coisas que não cabe a mim discutir com o advogado. Nós resolvemos colocar o tio da Luana, que eu não me recordo o nome, deve ser Marcelo, se eu não lembro, que é sócio do Jorge. O Jorge passou a negociar com o seu Carlos. Mas o Jorge começou a negociar com o seu Carlos e parou, assim, tudo... Não, ele já entrou porque a gente não tinha sucesso nas negociações com o seu Carlos. Entendeu? E aí ele entrou. E aí o Jorge continuou as negociações e hoje teve um desfecho entre os dois advogados e parece que o seu Carlos mudou ali. Importante que os alunos agora estão recebendo, então, o respaldo. Que bom, que é isso que a gente espera, independente de partido aqui, não estou falando nada disso. Não tem nada a ver. Mas que bom que eles agora estão dando atenção, então, e os alunos vão receber, e a gente continua acompanhando e dando todo o respaldo que precisa, 100%.
Tá. Marcelo? Vereador, eu acho que a Luciana está no Zoom aí. Você quer conferir se ela quer fazer alguma palavra, contribuição? Acho que é importante. Oi, boa tarde. Disponibiliza o vídeo, tá? No Zoom, mas não tem vídeo? Não, ela está aí. Acho que ela quer fazer uma contribuição. Boa tarde. Boa tarde. Fica à disposição. O microfone é da senhora. Pode falar. Não está escutando. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Não está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, por favor, pode... É só para esclarecer, deixar bem claro que, quanto à questão do advogado, o Rodrigo Vilela, ele é tio da Letícia, ele estava lá no dia do acidente, não tem nada a ver com o partido político, não tem nada a ver com o Jorge Moura, ele é tio da Letícia e ele estava lá no dia do acidente e ele vem acompanhando isso desde o começo. E só entraram efetivamente com alguma ação, alguma coisa foi mais para frente, exatamente porque a gente não tinha nenhuma, não via nada, informação nenhuma da Prefeitura, da Secretaria da Educação, nada para a gente. Inclusive os e-mails, se eu não me engano, que a Luana mandava para a lista, nem chegava no secretário. Essa era a informação que a gente tinha. Tá, obrigado. O Paulo, tem dois Paulo aqui, então... o Paulo, mas não tem nenhum psicólogo na rede municipal de saúde que poderia ser disponibilizado, pelo menos para fazer um acompanhamento dos alunos, né? Não, sim, claro. Primeiros dias. Tem vários psicólogos. Aqui não teve esse pedido e a gente realmente não como cultura, né? A gente deu o suporte. Faltou um pouco de sensibilidade claro. da parte do... Eu entendo. Medicamento também, foi tudo. Os alunos não tiveram problema nenhum depois, né? Tá. Agora, está muito demorada a empresa em fazer o ressarcimento desses instrumentos musicais. E ela deu... Alguém poderia responder? Não sei se o representante da família ou o secretário da Cultura... deu algum prazo final para falar, daqui 5 dias o instrumento está na mão? Uma semana? Não, o prazo, desde aquela reunião que a gente teve pessoalmente, a gente pediu um prazo. E de ontem para hoje? De ontem para hoje apareceu. Porque ele está 2 meses com a relação de instrumento, modelo, marca modelo, sabe? Tem toda a descrição do instrumento, né? E para fazer uma cotação de preço hoje é rápido com a internet, né? Assim, tem vários instrumentos ali que eu acredito que nem existe a fabricação mais. Pode se dar um tempo um pouco mais demorado por conta disso, de saber a valorização do instrumento. Mas o que aconteceu foi pelo que eu entendi, a partir do momento que o advogado que representa os meninos entrou em contato com ele, parou-se a negociação e voltou hoje pela manhã. Mas você acha que houve um avanço na velocidade da negociação a partir do momento que o advogado entrou? Que até o advogado entrar, você achava que estava lento e houve um avanço a partir do momento que o advogado entrou ou não? Continua a mesma coisa? Não, a partir do momento que o nosso advogado entrou, parou a negociação. Voltou hoje pela manhã. E prazo para instrumento, nada? Prazo para entregar... Eu até entrei em contato com o seu Carlos no meio umas 2 semanas atrás, perguntando, porque eu estou preocupado que o ano letivo começa agora na primeira semana de março. Logo depois do Carnaval, na primeira semana de março. E ele respondeu para mim dizendo que ele já estava em contato com o advogado, que ele queria saber com quem que ele continuaria mantendo essas negociações. Eu respondi, então você mantém com o advogado. E eu fui falar com o advogado nosso, eu vou falar nosso por causa do grupo ali, né?
E ele relatou que não estava tendo mais resposta do advogado da empresa lá. Tá. E aí, hoje pela manhã, teve essas respostas aí, teve uma explicações entre eles ali. Bem, em relação a isso, a gente só espera que o desfecho seja rápido, né? Porque os alunos também estão sendo os instrumentos, né? Eu também questiono o que foi levantado aqui, seu Berra, desculpa te cortar, sobre o suporte médico e psicológico. Uma das queixas corriqueiras de todas as mães é a ausência do poder público cedendo esses benefícios aí. Até tem alguma mãe online aí, se quiser se pronunciar também. Tá. Ô, vereador, acho que eu vou fazer uma contribuição aqui. E pelo que eu entendi, por parte dos alunos, já tem um advogado. É isso, né, Paulo? Já está andando, tá? Eu acredito assim, o que eles estão reclamando aqui é a aproximação do município com os estudantes, com os pais. Eu acho que, eu não sou advogado, né, mas a gente tem um pouco de vivência aí na vida. Eu acho que o advogado também dos pais deveria já acionar o município, que seria legal. Eu acho que está o doutor aqui, o secretário Gário, né? Eu acho que ele pode fazer uma contribuição nisso, de que maneira o município tem que ser acionado para estar direcionando esse amparato, né? Porque, pelo que o secretário Paulo falou, que houve uma reunião, foi conversado, aí eu vi que uma aluna que está responsável, né? Que pela idade dela também, ela não tem essa responsabilidade, né? Para estar passando toda essa informação. Eu acho que até para o município aí falar algo na questão do qual direcionamento até para o advogado, que eu acho que acredito que o advogado de vocês tem expertise, mas eu acho que essa colaboração seria importante por parte do município aqui, para deixar bem claro, para a gente ter resultado dessa reunião aqui de verdade, para a gente estar cobrando como vereador aqui também essa situação para amparar vocês. Se eu puder, secretário, fazer uma contribuição, agradeço. Bom, boa tarde a todos. Ao que parece, a conversa toda do encaminhamento administrativo está sendo feita aí pela cultura. O advogado, até para ele ter condições de assumir como tal, ele tem expertise realmente suficiente para decidir qual a melhor maneira de buscar aí os direitos, a justiça, até falta de ética. Eu, aqui em público, expor o caminho que o advogado deve seguir, tá? Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que a administração está à disposição para continuar aí as conversas necessárias. Desse, eu acho que está de bom tamanho, Paulo, essa pergunta. Você quer fazer uma complementação aqui, que é a oportunidade, porque a gente está aqui para detalhar e sair com algum resultado para vocês também. Aí. Pode ficar à vontade, eu acho que aqui a gente tem que sair satisfeito, no mínimo, das perguntas. Não, eu acho que, como ele disse, o advogado sabe o caminho, né? Caso acione, eu acredito que vá sim acionar. Assim, o que a gente, desde o início, a preocupação minha é solucionar o caso. Eu acredito que se o poder público tivesse mais atuante nas negociações, tudo já teria se resolvido com mais facilidade, né? Que nem de ontem para hoje, a secretaria entrou em contato com o advogado dos alunos, e hoje já se fez o desfecho dos valores dos instrumentos para os alunos concordar ou não, e eu acredito que isso vai se resolver com a questão da empresa do caminhão. Era isso, assim, acho que o que faltava era isso, assim, o diálogo e os apontamentos e ação do poder público ajudando tanto os alunos como a negociação com o advogado da outra empresa, sendo que, para mim, os responsáveis por esse acidente é o poder público e a empresa de caminhão. Os alunos não têm nada a ver com isso, são vítimas e estão com uma carga de ficar negociando e discutindo valores, né, com outro advogado. Mas desde a primeira reunião eu já tive esse posicionamento.
Eu acho que se eu puder fazer mais uma contribuição, eu acho que como você tem a linha direta com os advogados, eu acho que a gente não precisa, que somos nós, né? Também não tenho essa formação, mas como o secretário disse, eu acho que quando a coisa não anda naturalmente, nós temos que apontar. Então, se eu puder fazer uma colaboração, faz esse apontamento para o seu advogado e acione o município. E em cima disso aí, para a gente obter algum resultado em cima do que vocês estão reclamando. Porque aí, como nós vereadores aqui, a gente fica com a mão atada também para ter esse retorno. Eu acho que essa é a minha contribuição, entendeu? Eu acho que o advogado realmente, que nem o secretário falou, ele fica até imoral, né? Ele falar em nome de outro profissional, mas eu acho que o caminho é esse. Quando chega demandas aqui para nós, a gente faz o apontamento, a gente vai cobrar em cima disso aí. Então, era essa a minha contribuição, tá bom? Mas era isso que realmente faltava, assim. Eu acredito, desculpa, mas eu não sei o nome do senhor ainda, mas se o senhor tivesse entrado, conversado com os representantes e se tivesse feito uma ligação para o advogado de lá, mostrando que o poder público também está interessado no desfecho, né? Mas isso nunca aconteceu. É isso que a gente sentiu falta. E isso não andou até hoje por conta disso, eu acredito, né? Porque em 2 dias andou muito. Por um lado é bom, mas também é estranho, né? Porque a intenção é resolver o problema, né? Estou vendo que está avançando, já é um ganho, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Nilson. Professor Nilson, como é que está o motorista do acidente? Como é que está o estado dele, saúde mental, saúde física? Vamos lá, vereador, o ônibus realmente é da Secretaria, ou era do Estado, cedido à Secretaria da Educação, e aí, quando é uma situação como essa, é um pedido da Secretaria da Cultura para usar um ônibus da Educação. Cedido. Então, na verdade, o motorista era da Cultura, não era da Educação. Então, assim, você que era o motorista? Não, eu sou o diretor do departamento. Então, acho que ele vai poder... Desculpa, vereador, acho que ele pode informar melhor que eu. Boa tarde a todos. O motorista nessa viagem, no caso, era motorista cedido pela Cultura. O nome dele é Celso. A gente tem contato com ele diário desde quando aconteceu o acidente, dia 28/11. A gente sempre está em contato. Ele vem se recuperando, que ele teve fratura nos braços, né? Devido à pancada, ele ficou preso. Então, ele teve fratura nos 2 braços. Ele quebrou o pé também com fratura. E teve um abscesso na cintura, onde ficou preso ali. Mas, graças a Deus, ele já vem se recuperando, já tirou já os gessos dos 2 braços. Ele só está com a botinha ortopédica no pé e fez agora uma drenagem nesse que ficou nesse abscesso aqui, fez uma drenagem, mas ele está em perfeitas condições, vem se recuperando. A gente deu todo o apoio, toda semana ligando, conversando com ele. Toda vez que ele precisou ser levado até a nossa perícia, nossos médicos, a gente deu apoio, a gente foi até a casa dele, pegamos ele, levando. Quando precisou voltar de novo lá no local do acidente, no hospital, para pegar alguma documentação, nós fizemos esse transporte para ele com a família. Então, a gente sempre está em contato com ele. Tá bom, vereador? Eu fico feliz, né? Professor Nilson, como é que está a tramitação desse ressarcimento do ônibus? O ônibus deu perda total? Foi mandaram arrumar? Ele passou pela Secretaria de Obras, que faz esse tipo de avaliação. Tá. Infelizmente, a empresa do caminhão não tem seguro. Então, nós estamos acionando o nosso seguro. Tá. Então, ele já está... na oficina credenciada para emissão do laudo. A gente acha que vai dar PT, né? Perda total do veículo. Né? Então, assim, quando a gente... Daí o seguro ressarce a Secretaria do Estado. Acredito que é do Estado, porque o veículo ainda está ligado à Secretaria do Estado. Tá. Então, eu acredito que esse recurso vai para lá. Mas, infelizmente, a empresa do caminhão não tinha seguro. Acho que até por isso que eles estavam tratando diretamente com os alunos, né, no sentido de acertar pelo menos a questão dos instrumentos, né? Tá. E o seguro a gente está acionando o nosso. Aliás, custa R$8.000 de franquia. Então já foi acionado o seguro? Sim. Já. Qual que é o valor da franquia? R$8.000. R$8.000. Tá. Já foi pago ou só quando vai ficar pronto, quando tu der alguma... Você tem notícia, Bruno? Que vai pagar? Depois de acionada a franquia que a gente paga. Tá. Então já pagou, já.
Porque já acionou a franquia. Não, mas nós estamos esperando lá o Bruno primeiro. Tá. O Bruno, que hoje é o responsável pela frota. Se der perda total, desconta a franquia, né? Ressarce a educação. Sim, essa informação eu não tenho ainda se será perda total. Nós achamos, o Bruno, que é hoje o responsável pela frota, acha que vai dar perda total, sim, vereador. Tá. Agora, ficou sem um ônibus na frota, né? Quais os procedimentos que a Secretaria Nós temos outros ônibus que estão aguardando a finalização do processo de seguro deles, estão lá na nossa garagem. Chegaram ônibus novos? Sim, chegaram ônibus novos e estamos só finalizando o seguro. Vereador, depois de toda essa situação, obviamente, eu tenho tomado muito cuidado na liberação dos veículos. Às vezes meus colegas de outras secretarias até ficam um pouco chateados comigo, mas assim, eu tenho sido muito criterioso na liberação dos veículos. Só em perfeitas condições eles devem sair da garagem. Então a gente tem seguros que devem ser finalizados ainda esse mês. Esse mês devem ser finalizados, aí os veículos vão estar aptos. Todos os ônibus da Secretaria da Educação de Bauru têm seguro? Eles estão correndo o seguro, não é isso, Bruno? Alguns já têm, alguns vão ser finalizados agora. Isso, os mais novos, né? A gente tem mais de 40 veículos, vereador. Então tem veículo rodando sem seguro? Não. Hoje? Não. Já teve? Há um mês atrás, 2 meses atrás? Não, a gente sempre tomou cuidado. São todos segurados? São, os que estão rodando, sim. Os que estão rodando, sim. Inclusive, a gente tem caminhão com aquele cesto para trocar lâmpada. Está lá na oficina, na garagem, aguardando a liberação do seguro. Sem seguro, eles não vão sair, vereador. Porque não pode realmente, já que é cedido, e no termo de cessão diz que só pode estar dentro da área territorial do município, né? Realmente tem que ter esse controle, controle bem refinado mesmo. Eu tenho tomado muito cuidado. Justamente para depois não acontecer situações como essa agora, né? Serve como aprendizado, e às vezes de uma forma difícil, um aprendizado difícil, mas pode ter certeza que a gente tem sido muito criterioso nesse momento. Isso aí, né, secretário, é só o checklist, né? Nós já falamos sobre isso aí. Mas aqui, para complementar o valor aqui, danos materiais 200 mil, danos corporais 200. Se tivesse morte acidental 15, invalidez 15 mil. Cópia do seguro? Do seguro desse ônibus aí, o total de 8, e está aqui na página da pólice. Exatamente. Então, vereador, aí tem a questão até dos danos materiais, que eu não sei se compreender. Se der perda total, quanto que a Secretaria do Estado recebe, Marcelo? O casco é 100 mil. Danos materiais 200, danos corporais 200, e morte acidental mais 15 mil e invalidez permanente mais 15 mil. Então. E quantos ônibus a Secretaria adquiriu desde o acidente, secretário? Após o acidente, não. Nós estamos... Desde novembro, porque como tirou um da frota, né, em função do acidente... A Gia, a chefe do setor, vou pedir para ela. Olá, boa tarde. Na verdade, desde o acidente não adquirimos nenhum. A gente está aguardando para fazer o seguro dos veículos que estão faltando. Então, assim, os veículos que estão faltando o seguro estão sendo mantidos na garagem, estão sendo rodados apenas os que têm seguro. E a gente tem, sim, previsão de substituir os ônibus mais antigos. Então, por exemplo, aqueles veículos que são de antes de 10 anos, né? Dos últimos 10 anos a gente vai substituir, porque a gente sempre preza a questão da segurança. Então, esses veículos novos, a gente está estudando o termo de referência para contemplar toda a parte de segurança, conforto do pessoal, mas estamos em progresso. Quantos veículos que estão parados hoje por falta de seguro? Tem 8, acredito que 8. 8? Isso. Tá. Depois eu posso confirmar para o senhor. Então, quando o veículo está sem seguro, ele fica parado, ele não roda? Não roda. O pessoal da frota liga ele, anda ali em volta na garagem para não dar nenhum problema em questão de bateria e tudo mais, só que tudo coisa interna. Há quanto tempo está parado esses veículos?
6 meses. 6, 7 6 meses? É. O processo de seguro, ele... Meu, com dinheiro... Olha, eu sabe que vereador, esse processo de licitação para seguro é bem complicado. Nossa, né? Demora muito tempo. A gente teve 6 meses, demora. Como é travada a coisa, hein? A gente teve muito problema na hora da pesquisa, porque daí, por exemplo, tem certos veículos que eles... perguntar, tudo bem, mas como que é a fabricação, qual que é o tipo de veículo, onde que ele está ficando ao longo da noite. Então, tem N fatores que, às vezes, as seguradoras acabam colocando como empecilho para não dar um orçamento para a gente. Mas ele não vai vistoriar o veículo na hora de dar uma avaliação? Na verdade, para tentar facilitar a parte de orçamento, a gente busca tirar fotos de todos os veículos, de dentro, de fora, para tirar todas as dúvidas do pessoal que a gente está fazendo a pesquisa, justamente para tentar ser o mais rápido possível, mas às vezes, mesmo assim, é difícil. Giovana, esses 8 veículos aí, você sabe me dizer a data de quanto tempo faz que está sem esse seguro, assim, exato, ou você não tem? Não. Não. Mas eles são operacionais. São recentes. Tá? Posso dar uma notícia, pelo menos? Claro. O contrato está pronto, está aguardando a empresa assinar. Esses 8 aí, secretário? Seguro, é. E deixa eu perguntar uma outra pergunta também. Agora, nesse checklist, o que pode rodar perímetro urbano e intermunicipal, eu acho que o erro também eu vi aqui, nesse caso desse acidente, se esse ônibus podia rodar o intermunicipal, que está aqui, ou era urbano? Vocês estão tendo esse checklist agora desses ônibus para pontuar isso? Sim. Na verdade, os únicos veículos que têm esse fator são esses amarelinhos que são doados pelo Estado, né? E esses veículos, eles são só destinados a rodar dentro de Bauru. Só dentro de Bauru, não existe outra opção. E quando o senhor fala desse checklist, o senhor secretário sempre deixa bem claro que o veículo tem que estar perfeito, tem que estar com toda a documentação correta, que ele possa ir para aquele destino, que ele vá atender corretamente todos os números de passageiros. Ele pede para a gente verificar do início ao fim. Esses veículos são novos ou é renovação de seguro? Ou já tem uma certa idade? Não, são novos. Tá, 8, olha, é impressionante, hein? Sim. O desafio, hein? Sim, o desafio é enorme, hein? Imagine, vereador, as demandas que nós temos. 8 veículos novos parados, só não está rodando por falta de seguro. E as demandas que a gente tem... E dinheiro em caixa, hein? Dinheiro não é problema, hein? Você vê como a coisa está... A relação, acho que não existe essa relação. É que seria, me parece, meio irresponsável se a gente liberasse os veículos para circular. Ainda mais o ônibus que leva a criança, né? Então a gente fica muito preocupado. Não liberação por falta de... para não rodar com seguro. Sim. Mas 6 meses para contratar um seguro, né? É muito tempo, né, secretário? Como assim, Concordo. O poder público tem que se reinventar. Concordo. Porque quem é o maior prejudicado? A própria secretaria, que poderia estar fazendo um serviço melhor, que esses 8 veículos poderiam estar, né, circulando, prestando serviço, fazendo o serviço para que eles foram comprados. E está parado na secretaria por falta de seguro. Quer dizer, muito tempo. Olha, o DAI, 9 meses para comprar uma bomba. Nossa Senhora, essas coisas eu vejo como tem que ser a tecnologia. Até acho que essa lei de licitação é melhor licitar seguro por seguro de carro, porque até foge dessa lei de licitação aí. Contrata um veículo mais... foi querer pegar um seguro mais barato, e em compensação o carro 6 meses parado. Então o carro poderia estar trabalhando, poderia estar gerando. Isso é uma reflexão minha, né? Mas é difícil, né? É difícil. Mas se não adquirir o veículo para repor esse que tem que agilizar isso, porque tem 8 parados. Temos ônibus, 8 nós temos micro-ônibus 3 ônibus parados. 3 ou 2? 2 novos parados, vereador, que a gente vai poder usar para levar as crianças para os passeios, né? E ônibus muito bons. Mas já aguardando a questão. Antes do acidente.
Estavam comprados antes. Mas antes do acidente, eles foram comprados porque provavelmente havia um déficit no transporte escolar. Eu acho que para renovar a frota, vereador, para eles não ficarem velhos, a gente tem que cuidar também dessa questão de segurança. E assim, veja só como é importante... Então ia vender esse que estava aqui, acidentou? Em geral, a gente repassa para outras secretarias. Uma das secretarias que tem nos pedido um ônibus é a própria Secretaria da Cultura. Eles usam bastante ônibus. Então, a ideia é que depois de uma certa idade, a gente possa transferir para a Secretaria da Cultura. Entendeu? Essa é a ideia. Tá, gostaria de falar, Paulo? Ouvindo esse caso do seguro, muito me assusta, porque há 6 meses atrás, esse ônibus era utilizado pelas crianças para ir para Tatuí, sem seguro, então, pelo que eu estou ouvindo. E esses ônibus foi até para Poços de Caldas, sem seguro, é isso? Então, quais dos 8? Oi? Mas um desses 8 novos que estão parados, quantos micro-ônibus são? Não, mas não é esse micro-ônibus no amarelinho, não. O amarelinho tem o seguro. Tanto esse amarelinho tem o seguro, quanto anteriormente era um rodoviário que fazia também. Tem seguro, entendeu? Não, que na outra audiência, na reunião pública que teve... a desculpa de retirar o ônibus das crianças foi porque ele estava sem seguro. Isso está gravado aqui naquela audiência pública. E foi isso que eu estou te perguntando aqui. Se o ônibus rodava, se era isso, ele rodava sem... E qual que os alunos iam para Tatuí? Foram com o amarelinho e qual outro rodoviário? Que tem seguro. Ah, tinha um seguro, entendi. Então é isso. Eu tenho uma pergunta dos pais aqui. Aproveitar aqui com o secretário. Aqui. Nenhum compromisso lógico. Eu já tenho essa resposta do secretário, eu já passei para os pais, mas eles pediram para eu reforçar aqui, Paulo. A pergunta é se vai ter o ônibus cedido para os alunos. O Paulo já me confirmou, mas os pais pediram para você responder aqui. Tá? Sim, claro. É um pedido, novamente, que a gente fez para a Secretaria de Educação. O Nilson, super parceiro da cultura. Educação e cultura não tem como, né? Não andar juntos no Brasil, no mundo. Então, o Nilson, super parceirão aqui, já está tudo ok com o ônibus garantido para os alunos. Já no final de fevereiro, né? Começa as aulas agora, dia 23, se eu não me engano. E tudo ok com seguro, tudo bonitinho, a gente continua. Falta um ônibus na Secretaria da Cultura. Já estamos com o processo aberto já, vereador. Com processo já de aluguel, para a gente ter o nosso próprio micro-ônibus, uma van, tem que ter, tá certo. Pelo menos um micro-ônibus e uma van. Já estamos andando com isso. Então, a reposição começa em março agora, as aulas lá em Tatuí. Finalzinho de fevereiro começa. Finalzinho de fevereiro. Isso. Não vai ser afetado o transporte dos alunos? Não. O Nilson já vai liberar para a gente um automóvel com seguro. Né? É 1 ou 2 vezes por semana que vai para... Uma só, segunda-feira, toda segunda-feira. Tá, já com todos os alunos inscritos no conservatório lá. Isso, né? Tudo certinho. Tá. Aí só pegando um gancho, desculpa, secretário, mas há uma dúvida sobre esse transporte dos alunos para Tatuí, porque tem alunos que não são da banda e orquestra, que se criaram na banda e orquestra, porém são bolsistas e alunos do Conservatório Tatuí, mas não cursam mais não atuam mais na banda e orquestra. Tá. E eu tenho a pergunta do Pedro aqui, porque eu já até conversei antes com o secretário, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Esses alunos fora do projeto Banda e Orquestra não estão sendo respondidos sobre poder viajar no ônibus ou não. Lembrando que há vaga no ônibus para isso. A gente já conversou antes, mas o Pedro reforçou aqui. Não, claro, a gente deixar registrado aqui. Claro que a gente vai abrir um processo para isso, deixar tudo documentado e não vejo problema algum deles participarem. São 2 alunos, né? São 2 ou 3? Na verdade, eu acho que são 4 alunos.
Não tem problema nenhum. São mais bolsistas, mas... Isso, mas a gente abre um processo para estar tudo dentro da lei, tudo certo, porque se acontece um acidente como esse, é complicado depois. Não. Então a gente pensa no antes também. Perfeito. Né? Bem, então, ó, em relação à questão do veículo de reposição para transporte de alunos, tá tranquilo. Vereador, o que eu tenho, os veículos que estão sendo segurados, né, que o contrato está para ser assinado, está faltando a seguradora, são 4 caminhão-baú, 4 Sprinter Van, 2 micro-ônibus, um caminhão cesto aéreo, esse que eu falei, e um ônibus rodoviário. Todos eles estão aguardando seguro. Então, da nossa frota, esses daqui não saem, porque aguardam seguro. Então, o senhor acha que eles estão liberados a partir de que data? O senhor acredita? Basta assinar esse contrato e a gente imagina que seja o mais breve possível. Como falei, está faltando a empresa assinar. Tá. Aí a gente já pode liberar. A empresa deu algum posicionamento de quando vai assinar? Você tem essa posição? Por volta de 20 dias. Nossa Senhora. Meu Deus. Olha... A coisa tá amarrada mesmo. Hein? Não, é sério, para mim isso é um choque, sabia? Secretário. Eu venho de outra cultura, de iniciativa privada, eu vejo essas coisas assim, de 6 meses parado por causa de um processo licitatório. É coisa assim de arrepiar o cabelo, viu? O Rafael Santana quer fazer uma fala pelo Zoom. Rafael, fica à vontade. Boa tarde, vereador Berriel. O senhor está me ouvindo? Estou te escutando. Vereador, boa tarde. Boa tarde, vereador Marcelo também. Cumprimentar todas as autoridades. Primeiro agradecer, né, pela preocupação de vocês estarem indo para tentar elucidar isso que poderia ser uma tragédia nacional, né? E eu sou músico há 35 anos em Bauru, faço cultura em Bauru há 35 anos. E realmente ficaria muito triste, né, se isso acontecesse e estivesse minha filha aí. Como não estava minha filha, eu agradeço a Deus, fico feliz porque as crianças praticamente estão recuperadas, né? Mas eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho que faltam aí, sabe? O senhor fez uma pergunta muito importante no começo. Qual foi a preocupação da cultura quando iniciou o processo, quando aconteceu o acidente, né? Qual foi a preocupação do secretário? O secretário falou que correu atrás, que pegou o carro, foi lá junto com mais funcionários e tal. Mas eu acho que o principal, e eu gostaria que o senhor depois perguntasse para ele, é assim... se ele estava ciente de que o ônibus que levou essas crianças não eram adequados, tá? Porque ficou provado que não era adequado, né? Primeiro. Segundo, quando ele chegou lá, pelo jeito ele devia saber, e ele tinha responsabilidade, porque esses jovens, esses adolescentes foram entregues na mão dele. Eu não estou nem falando nada da educação, no caso do secretário da educação. Porque o secretário liberou, foi passado o ônibus, e o secretário da Cultura tem a obrigação de saber qual é o ônibus que eu vou pôr as crianças que estão sobre minha responsabilidade, né? Então, chegando lá, ele tinha que ter um sobressalto com relação ao ônibus inadequado, poderia ter acontecido uma tragédia absurda, né? E graças a Deus não aconteceu, né? Então, assim, a primeira providência que ele teria que ter tomado é saber que o ônibus era inadequado, deixar bem claro, assumir a responsabilidade, porque eu estou assistindo na televisão, eu conversei com o Paulo antes dele estar aí, o presidente do conselho, mas eu fiz questão de assistir pela televisão para eu sentir, né, a resposta do secretário. Me pareceu que ele está sendo réu da coisa, ele está sendo a vítima da coisa, sabe? Ele se mostrou preocupado, assim, não porque a prefeita Suelen correu, mandou fazer isso, entraram um outro advogado que é do PT, eles não me procuraram, nós não somos psicólogo. Ora, ô secretário, o mínimo que você tem que fazer é botar um funcionário 24 horas junto com essas crianças, com esses pais que estão desesperados. Tem uma moça, uma menina que pode ficar com sequela, não poderá nunca mais executar seu instrumento.
Então é muito grave, eu acho que falta um pouco de humildade aí para que, do jeito que está acontecendo, a impressão que dá é que vai acontecer novamente, isso é grave, né? Então um pouco mais de humildade, vamos tratar a coisa com mais seriedade, porque nós estamos falando de vida, e são 13 jovens, e mais um motorista que é funcionário da prefeitura, me preocupo com os funcionários públicos também, tá? Eles também correram o mesmo risco. Mas é isso, eu agradeço. Se o senhor puder fazer essa pergunta que eu formulei aí, eu agradeço demais. Quero parabenizar o Marcelo Afonso por ter feito umas colocações muito bem colocadas até. Se tivesse, desde o começo do processo acompanhando, tenho certeza que nós não estaríamos nesse impasse aí, porque eu conheço como ele faz para trabalhar. Um abraço, parabéns, viu, vereador Berriel. Muito obrigado. Obrigado você pela participação. Fica à vontade para responder. Qual o nome dele? Qual é o nome dele? Rafael. Oi, Rafael. Boa tarde. Desculpa aí se não foi... Acho que está aberto o microfone. Desculpa aí se não fui tão humilde, mas é o meu jeito de ser, tá? Eu peço desculpas aí se não te agradou em algum momento, mas esse é um pedido que a gente faz para a Secretaria de Educação, né? Então, existe um diretor, um responsável lá que vai lá e escolhe, vamos dizer assim, a grosso modo, o ônibus para a gente que vai utilizar, entendeu? Então, claro que a gente tem essa preocupação, sim, sempre, mas a gente envia um pedido, né, para outra secretaria, como a gente ainda não tem um ônibus, então fica aí encargo da educação mandar um ônibus para a gente que seja compatível para aquela viagem, tá bom? Agradeço aí as palavras e vou tentar trabalhar na humildade. Obrigadão. Olha, só para ficar registrado aqui, a Luciana Venceslau Alvarez Sicheri, mãe da Letícia Alvarez Sicheri, que segundo o Gustavo foi a primeira a falar ali, ela diz aqui no chat que está pagando psicólogo para a filha dela, do bolso, né? Então, quer dizer, secretário Paulo, houve uma falha em não ter o acompanhamento psicológico. A Secretaria da Cultura acionar a Secretaria da Saúde e disponibilizar um psicólogo, pelo menos, para ir acompanhar tanto o motorista como os 13. Claro, e a gente continua 100% aberto, é só fazer o pedido que a gente... Não houve, né? Não teve comunicação, né? Não houve. Ok, mas se tiver, a gente está de prontidão para poder atender. Quando foi o acidente? Que dia que foi o acidente? Em novembro? 28 do 11. 28 do 11, o acidente. Dia 8 do 12, houve a reunião que teve o vídeo. E foi discutido isso na reunião. Acompanhamento psicológico, como está demonstrado no vídeo. Então, houve uma falha na Secretaria da Cultura, ou não sei se é a Secretaria da Cultura ou quem... do Poder Público, vamos dizer assim. Houve uma falha do Poder Público em disponibilizar como acompanhamento psicológico, tanto para o motorista como para os alunos, né? Bem, enfim... Deixa eu fazer uma outra contribuição, meu vereador. Eu acho que aqui a gente tem que pontuar certinho, a gente tem que ser justo. O Paulo aqui, que é do Conselho, como já disse, eu também não estou defendendo ninguém. Claro, eu acho que assim, teve por parte da preocupação da Secretaria da Cultura não acompanhar, mas agora cabe o advogado que vocês têm direito. Aponta isso para o município vai responder. Eu acho que é assim. Não responde na boa vontade, então tem que ser acionado. Então é isso que tem que fazer mesmo, ir lá e acionar e pedir as perguntas. Aqui uma outra colocação, Paulo, que eu quero falar aqui, que já aconteceu no passado, até o Nilson agora é novo secretário, da questão mesmo desses ônibus intermunicipal e perímetro urbano, que voltou a acontecer novamente. Eu acho que está aqui também o Marcão, né, que é o encarregado lá do setor. Eu acho que esse checklist é muito importante, mas por parte da cultura, como nós já pegamos aqui um outro caso, tem que ficar atento disso, porque mesmo que passe pela educação, chega na cultura ou qualquer outra pasta que peça um ônibus, eu acho que tem que ter
essa expertise até de, aqui tem uma falha, independente que foi feito lá pela educação, para não voltar a acontecer, porque tem o seguro. Quando não tem o seguro, tem um apontamento que o ônibus não pode até ser municipal, tem que ser perímetro urbano, não intermunicipal. Então, esse problema, assim, é um problema assim, que é tão na prática, tão visível, que vem acontecendo novamente. Tá? Então, era isso aqui, porque eu estou lendo aqui o processo e acalhou aí da pergunta do Rafael, e realmente está aqui nesse processo. Então, independente de qual secretaria seria a responsável, acho que é conjunto de fatores, né? Que eu acho que, assim, chegou, primeira coisa, esse ônibus pode rodar rodoviário? Então já tem um erro aqui, ninguém é perfeito, mas só que como a gente está falando em vida humana, você viu o problemão que traz, né? Então acho que também falta esse olhar, né? Por parte não só da educação, como também por parte, não só, hoje é da cultura, mas pode ser de alguma outra pasta. Era essa a minha contribuição. Fica à vontade, Paulo. Essa frase, nós estamos sempre abertos, estamos lá para ajudar, eu acho que essa frase, esse entendimento veio, ao meu ponto de vista, com o decorrer das ações. Porque o seu Dácio, que é o pai da Johanna, é a aluna que mais se machucou aí, ele relatou a mim, e também relatou na nossa reunião, que ele procurou a Secretaria de Cultura para saber sobre o apoio médico, né, psicológico. E a resposta do senhor secretário foi que ele deveria procurar a Secretaria de Educação. Lógico, o Paulo tinha acabado de entrar na cultura, super entendo, assim, não devia saber de tudo, mas um pai foi ao balcão da Secretaria de Cultura e a resposta para ele foi que ele devia procurar a Secretaria de Educação. Entendeu? Mas eu estou falando, o entendimento de nós estamos abertos, isso veio se dando no decorrer do processo, pelo que eu estou entendendo. Porque logo depois, quando um pai procurou, ele foi direcionado a outra secretaria de cultura, outra secretaria, né? É uma pena, né? Tudo isso aí, se realmente aconteceu isso, né? Porque ninguém assume a paternidade da criança, né, vereador Marcelo, depois, né? Então é duro, é duro. Eu acho que chegou aí, dá uma olhada no Zoom, acho que o advogado por partes do... Acho que está no Zoom também, eu acho que seria legal ele se manifestar se tiver a informação que eu tenho aqui. Dá uma olhada aí se ele está aí, eu acho que até para... É o Rodrigo Vilela? Justamente, eu acho que é ele, vê se o doutor está aí. Não sei se ele está escutando nós, ele está escutando, Gustavo? Oi, boa tarde. O doutor Rodrigo... Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, não sei se vocês estão... Fica à vontade aí, cara. Primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando e conduzindo a reunião. Eu acho que é um momento importante, como todas as outras que já foram feitas, né, para esclarecer muitas coisas. Eu não vou poder falar sobre o que já foi dito na reunião, porque eu não acompanhei desde o começo, então eu não tenho como me manifestar sobre algumas posições que me relataram, né? Mas, enfim, me preocupa um tanto a fala do secretário da Cultura, que a Prefeitura está à disposição, que esteve sempre à disposição, e eu sou tio, além do advogado, eu sou tio da Letícia Siquieri, que estava no ônibus e se acidentou. Eu fui a São Manuel buscá-la no hospital. Quando o secretário da Cultura chegou lá, eu estava lá com a minha esposa e para trazer a Letícia de volta para casa junto com alguns outros alunos. Então, desde o primeiro momento, já sabia das condições, a gente já estava sempre à disposição. Das primeiras reuniões que a Letícia me comunicou, daquela primeira reunião com o advogado da empresa também, várias questões já tinham sido passadas, já eram de conhecimento da Secretaria de Cultura. Então, assim, botar a culpa na falta de comunicação, eu acho que isso, tudo bem, é uma tentativa de tentar tirar a responsabilidade da Prefeitura, mas não procede, tá? A gente está
sempre em comunicação, tentando resolver as coisas da forma mais ágil, e a preocupação primeira é com os alunos, né? A gente não está atuando, eu, em conjunto com o Dr. Jorge, a gente não está atuando por interesse na causa de forma nenhuma. O nosso interesse é cuidar dos alunos, né? Não tem nenhum interesse político e econômico envolvido. O Dr. Jorge sempre esteve em torno das causas da cultura, então não é uma questão de não é uma questão partidária de forma alguma. O erro, quando acontece, tem que ser cobrado de qualquer lado, tá? Independente de partido. Bom, nesse sentido, algumas questões que eu achei curiosa sobre o seguro desse ônibus que se acidentou. Se ele está segurado até 200 mil para danos materiais, essa indenização é paga ao Estado, é paga à Prefeitura, ela consegue disponibilizar dessa verba para cobrir os gastos dos alunos, né, tanto dos materiais que foram avaliados e também dos tratamentos que eles estejam precisando. Como é que está nessa parte? Como é que a gente consegue encaminhar algumas coisas? Por favor. Então, ele é advogado, isso? Então, eu não sei como se dá esse procedimento, mas assim, nós estamos acionando o seguro por conta do ônibus. Claro. Eu acho que ele teria que entrar, né, com pedido em relação a todo o material dos estudantes, né, que eles perderam, os instrumentos e tal. Eu não sei, francamente, eu não sei como se dá esse processo. Talvez o Dr. Gustavo pudesse dizer melhor. Mas então, entrar junto com o pedido deles também para a seguradora. Porque no nosso caso a gente está pedindo principalmente o dano com o ônibus, né, que provavelmente deu perda total. Como eles entram nesse processo de pedido, eu não sei dizer, mas o que eu posso dizer é que tem sim, ele tem razão, danos materiais na ordem de R$200 mil. Agora, como eles pleiteiam esse valor por conta do equipamento perdido, aí eu não sei se ele teria que ingressar junto. Francamente, eu não sei como orientar. O seguro paga os instrumentos, mas será que paga esses instrumentos dentro desses 200 mil? Não, mas para pagar é necessário comprovar a perda desses equipamentos, quanto custava cada um deles. Francamente, isso eu não sei dizer como que é o procedimento disso. Né? Porque como tem um valor assegurado, qual que são os itens, Marcelo, que você elencou aquela hora do seguro? É necessário, o doutor Gustavo está falando que o jurídico tem que realmente ver o contrato, ver como que funciona isso. E se esse... Tem uma cópia aí. Como é que está discriminado aí, Marcelo? Ó, danos materiais 200, corporais 200. É o que eu tenho. Morte acidental mais 15 e invalidez permanente 15. Tá? E tem mais 100 mil aqui. O doutor aqui vai ver a primeira aí. Não tá enxergando, amor? O que é? Casco. Casco seria Em geral, se paga a tabela do chassi. A tabela FIP, né, do veículo. Mas eu acho que aí tem um acionamento aí da questão, quem foi o causador do acidente foi a empresa terceira aí, né? Então teria que estar acionando. Mas daí o seguro, acho que a secretaria aciona o seguro, pelo menos como uma vez eu bati errado, estou falando isso baseado na minha experiência. Sim. Eu bati errado atrás e aonde eu bati, o carro que eu bati, ele acionou o seguro dele. E o seguro dele veio atrás de mim, cobrando... Com certeza. A seguradora não deixa barato. A seguradora não vai deixa barato. Atrás da empresa. Com certeza. Né? Com certeza. Quer fazer uma pergunta, Nelson? Eu acho que o seguro já é essa função, né? Aí, juridicamente, ninguém vai perder. Não vai perdendo, porque ele vai cobrar Só tirar uma dúvida. O acidente foi no dia 28 de novembro de 2022. Isso.
E naquele dia, porque tinha matéria do dia, já era no dia seguinte facilmente verificável que, infelizmente, o autor não tinha seguro no seu veículo. E essa informação também chegou ao governo. Se chegou para a gente, chegou para o governo. Nós estamos discutindo aqui quase na véspera do Carnaval. Se é a prefeitura que vai acionar o seguro tem os bens materiais, os bens de terceiros, e é ela responsável, obviamente, pelo convênio, o transporte, os alunos. Quer dizer, é da responsabilidade do poder público todo o conjunto de indenizações, salvo engano, relacionadas a isso. Por qual razão a prefeitura ainda não acionou? Neste momento? Está acionado. Mas está acionado em que data? Acionado agora, porque é o seguinte... Mas agora quando? Ontem? Passou primeiro pela Secretaria de Obras, que faz a avaliação do veículo. Qual o setor da Secretaria de Obras? DAO. Da Secretaria de Obras. E depois que a gente acabou acionando o seguro, quando a gente soube oficialmente que a empresa não teria o seguro dela. Mas e os danos de terceiros? Isso é o bem material em relação ao veículo, das crianças que eram transportadas e são sob responsabilidade e convênio da prefeitura, não é ela que também aciona? Sim, faz tudo parte do próprio seguro. Né? Mas por que a prefeitura ainda não fez isso mais de 70 dias depois? Mas esse é um processo que não é tão rápido assim, pelo que eu entendi. Nós não fomos pagos ainda, ou o Estado ainda não foi pago pelo veículo, que imaginamos que tenha sido perda total. A Secretaria de Obras aponta que a situação é de perda total, e a gente acha que vai dar. Mas a gente teve que levar para uma credenciada da seguradora. Tá. E o último dado, não são só 8 veículos que infelizmente estão lá sem seguro, são 12, é uma dúzia, dos quais apenas um é antigo e os outros são novos. Eu não consigo entender como o governo contrata 12 veículos novos lá na rua Minas Gerais, estão alguns deles lá em Sprinter, caminhão cesto, e ele não entra para o patrimônio público já em seguida com o seguro. Eu liguei para um corretor aqui, está perguntando para ele qual que era a mágica, me desculpe a expressão, não é irônica mesmo, é uma dúvida de ficar tanto tempo assim sem seguro. O que o setor, a gerência, a chefia faz para conseguir não ter o seguro com tanto tempo? Passa pelo jurídico deles, da seguradora, e o representante, por vezes, é da capital. Então, esse processo é bem menos rápido do que a gente gostaria, porque ninguém tem prazer de ter os ônibus e os veículos parados lá na garagem. Então, o que eu posso dizer é que o nosso setor de compras tem agilizado, mas é dentro de uma agilidade que infelizmente é própria do poder público, né? Infelizmente tem todo um regramento que a gente tem que seguir. Só corrigir, por favor, secretário, que são 12, não são 8, infelizmente. 4 caminhão-baú, 4 Sprinter, 2 micro-ônibus, 1 caminhão-cesto aéreo e 1 ônibus rodoviário. 12. Ô, secretário, quando que a Secretaria de Educação Municipal de Bauru ficou sabendo que a empresa não teria seguro para acionar, para poder ressarcir vocês? Eu vou falar um pouquinho da ordem cronológica. Quer ver? No dia 20/12, a partir de contato com a seguradora, que foi informado que nós teríamos que pagar o valor de R$8.000 da nossa franquia, mais custos extras caso houvessem, né? Se fosse acionado o seguro. Aí, no dia 18/1, foi aberto o processo pela Secretaria de Obras, o DAO, para averiguação das condições do veículo. O DAO que é responsável pela frota de toda a prefeitura, né? No dia 20/1, o processo chega à Secretaria de Obras, com o laudo do funileiro responsável. No dia 23, o processo chega à nossa seção de frota, e no dia 9/2, eles foram à oficina do DAO para questionar sobre possível perda total, devido ao laudo emitido pela própria oficina. Em 9/2, com a orientação do jurídico, a gente fez a abertura do sinistro para o acionamento da seguradora. E depois foi levado até a oficina credenciada da seguradora. Mas quando que a empresa falou para a Secretaria Municipal?
A data educação exata nós que temos... não tinha o seguro. Tipo assim, foi dia 28/11 o acidente. Qual foi a data dessa reunião? Você lembra? Mas foi uma semana depois? Mês de dezembro? Dias depois? Dezembro? Um mês depois? Então demorou 10 dias para a empresa falar que não tinha seguro, vocês se viram para receber que eu não vou pagar nada. É assim, mais ou menos isso. É. Porque mesmo... Ela em 10 dias, porque se ela... Mesmo que não tem seguro, eu bati no carro do Gustavo, eu não tenho seguro, mas eu falei, Gustavo, pode ficar sossegado que eu vou arrumar seu carro. Pode mandar arrumar. O fato de não ter seguro não significa que a empresa não pagaria pelos danos. Não pagaria. Então, acho que foi isso que acabou Mas a demorando. empresa demorou 10 dias depois do acidente, aproximadamente, para chegar para o poder público e falar, olha, eu não tenho seguro e não vou pagar? É isso? Não. Ou procura seus direitos, eu vou pagar quando a justiça mandar. Não, ele apenas disse que não tinha seguro. Agora, o lance de não pagar, não teve isso. Porque tanto é que o advogado entrou em contato, fez a reunião para poder pagar. Mas o poder público não questionou isso para ele? Falou, tudo bem, você não tem seguro, mas você não vai pagar? Nisso já estava vendo o nosso seguro, né? Independente do dele. Não, tudo bem, mas antes de você, se a pessoa falasse eu vou pagar, vocês não precisavam acionar o seguro de vocês. Quando a pessoa não tem um seguro, a gente tem que acionar o nosso. Não, mas eu não tenho seguro. A questão não é só pagar as pessoas, tem outros envolvimentos, com até o próprio ônibus. Se eu bater no seu carro e chegar para você, eu estou errado, e falar assim, olha, eu não tenho seguro, mas eu vou te pagar. Mas bater no carro e um acidente com a pessoa machucada e nem estar lá no hospital é diferente. Independente, se eu bater atrás do seu carro e você se machucou... Mas não teve essa comunicação ali na hora, né, vereador? Não sei, você não está entendendo. Tá. Depois eu bati no seu carro. Deu chegar no dia seguinte, você ficou uma semana lá machucado, vou chegar na tua casa e falar, olha, meu amigo, eu não tenho seguro, mas eu estou errado e eu vou te pagar. E pode mandar arrumar o carro que está aqui, ó. A hora que tiver o orçamento, eu acerto com a oficina e você vai buscar teu carro. Não é o fato de eu não ter seguro que eu não vou te pagar. Tá, mas... Você entendeu? Essa palavra então, quando vocês ficaram sabendo que a empresa não tinha seguro e um possível seguro da empresa ia bancar o ressarcimento, vocês não questionaram, tudo bem, mas você não vai me pagar? Vocês não questionaram isso? Não, claro que a gente questiona. Lógico que a gente questiona. E o que eles responderam? A resposta foi na reunião que eles fizeram com a gente. Então qual foi a resposta? É um advogado que veio, né? Então, O que o advogado respondeu? Não vou pagar, não tenho seguro, não vou pagar, se viram para receber. Não foi isso. Ele fez uma reunião. Qual foi a resposta do advogado? A resposta do advogado foi que ele ia ajudar com o ressarcimento dos instrumentos musicais. Só. O micro-ônibus, um abraço. Não chegou a falar sobre isso e a gente também não chegou a perguntar. Nós acionamos o nosso seguro. Por isso que a gente tem o nosso... Seguro deve ser pago... Mas antes de ser... Tudo bem, o seguro vai ter um gasto de R$8.000. É dinheiro, R$8.000 é dinheiro. Sim. Se ele acertasse o conserto do veículo, evitaria esse gasto de R$8.000. Mas pelo visto não vai acertar, vereador. Tudo bem, tudo bem. Mas ele falou isso nessa reunião, olha, eu não tenho seguro, mas eu vou acertar, pode mandar arrumar. Beleza, tá aqui o cheque, ó, toma, acabou. Não fez isso. Não teve isso. Daí ele falou, ó, eu não tenho seguro e se vira, vocês se viram, cada um se vira. Também não foi com essas palavras. Eles não têm seguro e vou tentar ajudar da forma possível que eu vou conseguir aqui com os instrumentos. Pelo que eu entendi, o auxílio seria mais em relação aos instrumentos. É uma parte do prejuízo, né? Sim. É uma partezinha do prejuízo. Sim. Mas, então ele chegou e falou, ó, só vou te acertar uma partezinha do prejuízo e o resto, um abraço. Mais ou menos isso. Foi quando? Foi 10 dias depois. Por aí. E daí vocês demoraram quantos dias para acionar o seguro de vocês? Sabendo que pelo estado do veículo, já sabia que não... O acionamento foi rápido, é que o trâmite que demora um pouco, né? O burocrático. O acionamento foi que dia? Eu preciso ver com o pessoal da educação, que não foi a gente, né? O Bruno,
Qual dia que foi acionado o seguro? Tem aí? Ô, Paulo, deixa eu intermediar isso aí. Eu quero perguntar para o secretário aqui do jurídico. O município tem responsabilidade, mesmo não tendo o terceiro seguro, como acionar ele juridicamente? Acho que essa que é a pergunta, senão não vou ficar aqui a tarde inteira. E se o senhor puder fazer essa contribuição, porque volta novamente aqui. Então, até para a gente conciliar isso aí e saber o que a gente está falando aqui, pedindo certo. Eu acho que é isso. Tá, maravilha, vereador. Bom, a gente sabe que a administração pública é bem diferente da relação privada. Na relação privada existe olha, eu não tenho seguro, mas eu vou pagar. Na administração pública não existe isso. Não, mas né? Continuando, vereador, só então, mas é assim, a pergunta... Para isso, uma vez que se ativou a franquia do seguro, nada impede do município entrar contra a empresa para pagar os danos dos R$8.000. Agora, juridicamente, então, peraí, viu, vereador? Peraí um pouquinho agora. Até o que o Berriel está perguntando aqui, o vereador. Cabe a qual pasta fazer essa ação aí, nesse caso específico, se for fazer pela cultura, ou pela educação, ou pelo negócio jurídico? Cabe à educação dar início ao processo administrativo, provocar o jurídico e a Procuradoria do Contencioso a PPI, acho que a PPI ingressa com a ação. Então tem jeito, então é só o município. Franquia. Eu tenho um compromisso, viu, vereador? 4h30, eu vou me retirar e agradeço aí, eu estou sempre à disposição, o gabinete também, como os pais, como também a comissão aqui de fiscalização, o que puder contribuir sempre, estou sempre à disposição, tá bom, vereador? Tá bom? Obrigado pela participação, vereador. Mas eu acho que o município tem que fazer isso mesmo. Tem que entrar com ação contra a empresa para ressarcir o dano da franquia. E até danos de tratamento dos alunos, você entendeu? Porque houve um prejuízo para a prefeitura. Ô, Berriel, no dia, só a pergunta que você fez, o que foi dito no dia pelo advogado? O seu Carlos disse que ali naquele momento ele só ia conversar sobre a reposição dos instrumentos e os danos médicos, que se tivesse outros tipos de ressarcimento que poderia até ser judicializado. E o que ele disse com a prefeitura em relação à prefeitura... Dá uma banana para a prefeitura, então. O que ele disse em relação à prefeitura naquele dia... Ele disse, eu tenho outros assuntos a se tratar com a prefeitura, que é a questão do seguro, a questão da reforma do ônibus. Essa foi a fala dele. Aí a pergunta é, após aquela reunião, quando foi feito o contato com o advogado para se discutir a questão do seguro, da reposição ou do seguro? Essa é que é a pergunta, eu acho. Né? Porque ali ele deixou bem claro, eu tenho com eles ali... prefeitura resolver seguro, os danos com ônibus. Com vocês aqui, vão ser reposição de instrumentos e danos médicos. A pergunta é, após essa reunião, entraram em contato com o advogado para discutir a questão do seguro? O Bruno, que participou dessa reunião, ele reforça isso mesmo. Então, a prioridade do advogado da empresa era, primeiro, a questão dos alunos e dos materiais deles, né? E que depois ele poderia, eventualmente, judicializar a questão. Então, assim, não houve a procura... o advogado não nos procurou, enquanto Secretaria de Educação, e eu, por bem, achei que a gente deveria acionar o nosso próprio seguro. Perfeito, e aí, depois, se for o caso, vamos para o jurídico para recuperar os R$8.000. Que não soube que a empresa ia ressarcir o dano que ela ocasionou para a Secretaria, tem que acionar o seguro mesmo. Sim, porque não dá para a gente ficar esperando eternamente uma... Concordo. E é o que fizemos, vereador. Não, perfeito. E quando você acha que tem uma resposta do seguro? Tem previsão, Bruno G? Hoje de manhã, eu já entrei novamente em contato com o seguro, estamos aguardando. Eles não deram uma previsão. Mas porque quem vai ser ressarcido é a Secretaria da Educação do Estado, estadual, né? Provavelmente, se recurso. Vereadora, porque como o documento do micro-ônibus estava em nome da Secretaria...
Sim. Estadual de Educação. Para ser honesto com o senhor, com o seguro desses ônibus, desses veículos novos que estão lá na garagem, a gente vai estar com uma frota boa. Né? Então, assim, esse ônibus amarelinho já tinha uma certa idade. Uma certa idade. Então, assim, eu não quero dizer, mas assim, ele talvez não nos faça tanta falta. Porque a nossa preocupação maior, como comissão, Sim. é, por exemplo, o transporte escolar dos alunos ficarem prejudicado. Sim. Né? Para isso, a gente precisa realmente finalizar esse processo de seguro. Isso sim. E você acha que até o começo Falo em 20 dias. Você acha que em 20 dias você acha que... Sim, a previsão é isso, vereador. Que é o começo lá do conservatório, né? Na verdade, acho que eles já teriam algum tipo de atividade de matrícula, me parece, nesse momento, não teria alguma coisa? Essa semana teve as matrículas. Já teve, né? Então, eu acredito que logo liberando o seguro é possível a gente viabilizar a viagem dos estudantes, sim. Tá. E se caso não sair, tem algum plano B? Veículo que não tenha seguro, não tenha condições, a gente não vai liberar. Eu não vou liberar, vereador. Aí eu falo como secretário. Eu não libero. E daí os alunos, infelizmente, vão ter que buscar um outro caminho. Não é falta de boa vontade, mas veja só, imagine se bate um ônibus desse sem seguro. Não, entendo. Imagina o problema. Entendo então, a responsabilidade de vocês também. Com certeza. Então, eu tenho sido muito criterioso. O Bruno é o novo chefe da frota. Ele sabe disso. Esse momento até foi estava bem no começo da gestão. Então, serviu como aprendizado para que a gente possa fazer tudo dentro da mais absoluta regularidade. Claro. Né? E que isso não faça mais de uma forma, digamos assim, precipitada. Tá bom? Eu acho que é só isso, né? Alguém tem mais alguma declaração, alguma coisa a falar? Que daí eu já encerro a reunião. Bom, eu gostaria de falar ao Poder Público, aos dois secretários, que esse benefício, eu já falei isso outras vezes, vou repetir, né? Esse benefício que a Prefeitura, o Poder Público dá aos alunos de Bauru, é um diferencial que Bauru tem uma representatividade no Brasil inteiro, né? Não é gasto, é investimento. Tanto que nós somos uma cidade bem menor no poder aquisitivo que São José do Rio Preto, e não existe uma banda sinfônica, uma orquestra sinfônica numa cidade como São José do Rio Preto, porque não há interesse ali do apoio. E nós, em Bauru, nós temos uma das melhores bandas sinfônicas do estado. Tocamos na Sala São Paulo por mérito dos maestros, por mérito do poder público, estendeu o braço a esse projeto e dá condições para esses alunos que saem de famílias muito pobres. Hoje, a banda está fazendo 20 anos, a orquestra 18, se não me engano. Nessas 2 décadas, nós temos mais de 20 grandes músicos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Tem o Paulão Almeida na Suíça, tem o Marquinho nos Estados Unidos, outro Marquinho também que fez doutorado nos Estados Unidos. Todos eles saíram desse apoio da banda e orquestra. Entraram crianças sem condições, né? A bolsa da banda e orquestra ajudou muito, né? Eles se disponibilizar ao estudo e não ter que trabalhar, né, para sustentar a casa. Eu quero deixar claro que esse investimento coloca Bauru numa das grandes cidades do Brasil. Eu viajo bastante, vou em muitos festivais, conheço várias N orquestras, já toquei com muitas. E eu falo para vocês que nós temos uma das 10 maiores bandas sinfônicas do Brasil, por conta desse apoio, desse investimento.
Isso é muito importante, assim. Então, eu peço, estou vendo a seriedade aqui do secretário da Educação, que acabou de entrar, e também do Paulo, e peço a eles que, sabe, fique com os olhos e continue estendendo o braço para esse projeto, porque isso coloca o Bauru entre as das maiores cidades do Brasil. Eu falo isso com a maior propriedade do mundo, entendeu? Um dos primeiros trompetes da Sinfônica do Paraná é de Bauru. Sabe, a Orquestra de Ribeirão. Onde você imaginar que tem orquestra, a Orquestra de Lins, a base é de Bauru. A Orquestra de Lençóis Paulista, a base é de Bauru. A Banda Sinfônica de Lençóis. Nós somos base para N projetos. É muito importante se manter esse projeto, esses alunos ter esse apoio. São famílias carentes, né? E até venho insistindo com o Paulo a questão dos alunos que não fazem mais parte da banda, mas que continuam cursando o Tatuí, porque a maioria deles também são de famílias muito humildes. Se não tiver o apoio da Secretaria de Cultura e da Educação, né, do Poder Público, eles vão ter que parar. Eles vão ter que parar, vão ter que arrumar emprego, vai acabar com uma carreira. Então, é muito importante, por isso que eu sempre bato nessa tecla com o Paulo nas reuniões do Conselho. Eu estive aqui, eu estou representando a classe artística, né? A minha posição no Conselho é essa, representar a classe artística, em especial, nesse caso, os músicos. E esse projeto da Prefeitura, né, a questão banda e orquestra, o cursinho das crianças, ganhar uma bolsa para poder estudar, ter o ônibus de graça, isso é ouro. Isso Ribeirão Preto não tem. Isso São José do Rio Preto não tem. Londrina não tem. Você pode pegar qualquer capital. Eu estudei em Tatuí. Eu passei 10 anos da minha vida lá. Então, assim, se eu não me engano, hoje, com esse benefício, é só Bauru e mais uma cidade que eu não me recordo o nome. Então, até Tatuí, quando eu entrei em contato com a secretaria, aliás, conheço as pessoas que trabalham lá, e pedi, né, o número de alunos, expliquei um pouco a situação, eles estavam preocupados por conta do acidente, eles mesmos falaram assim, esse projeto não pode acabar nunca em Bauru. Eles até se ofereceram, se algo der errado, vocês comuniquem nós, que nós vamos atrás do poder público para incentivar isso. Então, para vocês que vão fazer essa gestão, né, até de 2 ou de 6 anos, continuem olhando com carinho. Né? Eu sei que ninguém queria o acidente, mas também colocar um ônibus circular, sem o seguro global exigido pelo Estado, é assumir um risco. Infelizmente, aconteceu. E essas crianças e esses pais também precisam da presença de vocês. Nem todo mundo ali é letrado, ali tem muitas famílias humildes. É difícil falar para uma pessoa ir lá na Secretaria de Cultura pedir alguma coisa, sabe? Às vezes eles não é do dia a dia deles ter essa facilidade em chegar ali e pedir as coisas. Então, se vocês se aproximarem, a gente resolve tudo, como aconteceu nesses últimos 2 dias, né? Um dia de ação, que acontece 2 dias de ação, a gente quase resolveu tudo com a questão dos instrumentos. Agora lógico, tem que aguardar a parte de lá. Então é isso, assim, eu gostaria de reforçar mais uma vez que nós temos uma das maiores bandas sinfônicas do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Eu já vi Sinfônica de Brasília, eu já vi Sinfônica do Rio de Janeiro. Nós estamos entre os 10 maiores, com certeza. E a orquestra também, né? Quando eu falo banda, eu estou falando dos dois projetos. Então, além de um pedido de um cidadão, do presidente do conselho, de um pai do músico, que felizmente não estava no dia do ônibus, mas usufrui do ônibus, assim, continuem olhando com carinho. Sabe, isso é o futuro das nossas crianças. E Bauru tem um peso muito grande. O pouquinho, que é uma bolsa de estudo de R$250, um pouquinho, e ceder um ônibus para que esses alunos adquirem conhecimento para ganhar um mundo, já é muito para nós. É muito. Isso não pode se perder. A gente tem que continuar sendo exemplo.
Por isso que eu venho nas audiências e continuo batendo nessa tecla. É isso, só isso que eu queria dizer. Ô Paulo, eu concordo tudo com o que você falou. Eu dei até uma moção de aplauso aqui pro maestro Edevanir, né? Nos 20 anos da orquestra, da Banda Sinfônica de Bauru, que é um trabalho belíssimo, belíssimo. Todas as apresentações da orquestra, da Banda Sinfônica lotam. Realmente revela muito talento. Esse trabalho não pode parar, viu, Paulo? Não pode parar, que é um trabalho belíssimo da Secretaria de Educação. Eu só peço para prefeita, faço um apelo para a prefeita Sueli ter um pouco de sensibilidade, só para dar uma melhorada nessa bolsa. Porque realmente R$250 né? Já teve? Foi para quanto? Não, e tem que, porque realmente é um caminho que se abre para essas crianças, né? Em termos profissionais até. Você vê, como o próprio Paulo Maia falou, muitos são de famílias humildes, né? Então só a arte e o esporte, né? Também, assim, pode tirar muita gente, né? Pode fazer uma alavancagem na vida de muita gente, né? Então, isso, né? Tudo, né? Então, eu sou um fã tanto da Companhia Estável de Dança também, que tem que ser valorizada. Tudo isso tem que ser valorizado, e suas palavras foram perfeitas, né? Então é isso, gente. Eu só espero que o transporte não seja, quando eu falo Comissão de Fiscalização e Controle, o transporte dessas crianças, desses adolescentes, não sejam afetadas, tá? Indo para Tatuí. Né? Espero que tudo se ajeite, né? Então, esse é o motivo. Por favor. Eu me comprometo, sim, a partir do momento que a gente tiver veículo em condições para isso, de que continue esse processo, que eu acho que é uma parceria, inclusive, entre as duas secretarias. Corrigindo só, o ônibus tem seguro. Eu acho que o Paulo falou alguma coisa que não tinha seguro. Tem seguro, até que a gente está acionando ele. A questão de sair fora do município, eu nem vou voltar a isso, embora a gente veja aqui em Bauru circulando ônibus amarelinho em todas as cidades da região. É uma prática que as cidades fazem, que a gente também acha que não deve mais fazer. Entendeu, claro. Vereador? E lembrar, acho que, sobretudo, que nós somos vítimas de um acidente, né? Por vezes, vereador, às vezes fica parecendo que nós somos os culpados. Não, e somos vítimas. Assim, o poder público foi vítima nesse processo. E a empresa processo também foi responsável. Sim. A empresa... Porque poderia ter, pelo menos, mostrado boa vontade nos recursos, já que não houve vítimas fatais. Graças a Deus. Né? Pelo menos uma parte da cirurgia eles pagaram, mas também a empresa foi moleque com o poder público. Porque poderia ter chego e ter falado, vou ressarcir vocês. Mas é isso, vereador. Não, mas tudo bem. O importante é que as coisas avancem, que tudo dê certo no final, tá? Então, vamos encerrar por aqui. E qualquer dúvida sobre esse assunto, a gente faz uma outra reunião, né? A vereadora Estela, que estava mais por dentro mesmo, não pôde participar. Eu acho que deu para, né, Gustavo? Deu para desenvolver bem a reunião, mas é isso aí. Eu desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado pela participação. Um abraço. Então, dá-se por encerrada a reunião pública dessa Comissão de Fiscalização e Controle às 16h34. Muito obrigado.